Eu quero trazer um outro tema que está no destaque, eu trouxe para vocês hoje quando a gente começou o programa, que é a questão das armas e da votação de ontem, que é muito séria, a gente precisa prestar atenção nisso, e a Elo acompanhou de pertinho. Então, o caso é que passou no ritmo de boiada mesmo, ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, um projeto que autoriza os estados legislarem sobre as armas. É isso aí que vocês estão ouvindo mesmo. O projeto, se avançar, determina que cada estado vai poder dizer se os cidadãos poderão andar com uma, nenhuma, com 100 mil armas. É mais ou menos isso. O colegiado é presidido pela deputada bolsonarista Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. A Elo esteve na sessão de ontem, que foi bastante tensa. Acho que você pode contar para a gente os bastidores e mais detalhes desse projeto, Elo, que é para a gente realmente se preocupar, né? Eu diria que mais do que tensa, para mim em particular, foi uma sessão em que eu vi o túnel do tempo, o que pode ser o Brasil lá na frente e o que já é de onde eu saí, que são os Estados Unidos, o desastre que é lá com esse projeto, que é exatamente o que eles estão querendo impor no Brasil, é um liberou geral para cada estado decidir o que fazer, como se isso fosse trazer mais segurança para alguém. Essa é a argumentação básica. Eu quero ter uma arma para poder me proteger e vocês não querem me deixar me proteger. E aí, como eu morei 35 anos lá nos Estados Unidos, e essa é uma discussão essencial, porque eles não conseguem desfazer esse problema, eu trouxe para vocês aqui alguns dados, e tem uma organização lá chamada Brady Center. O Jim Brady, ele era nada mais nada menos do que porta-voz do Ronald Reagan, o presidente republicano. E naquele atentado do Reagan, que inclusive o Sebastião Salgado fez a primeira grande foto da história da vida dele, quem se feriu foi o Brady. Ele levou um tiro na cabeça e ficou paralítico da cintura para baixo para o resto da vida. Bom, ele se juntou com outro republicano que perdeu o filho por violência de arma de fogo. O filho foi assassinado e ele se juntou ao Brady. Esse republicano, gente, olha bem, ele era do NRA, National Rifle Association, o lobby mais forte, maior e mais importante dos Estados Unidos pela liberação geral das armas. Republicano de carteirinha, membro do NRA, se juntou a ele nessa organização que tenta justamente desmistificar essa ideia absurda de que ter mais arma traz segurança. Eu comecei a contar hoje, gente, só o número de incidentes em escolas nos Estados Unidos com arma de fogo só esse ano. Não estou falando dos últimos 10 anos. Parei no meio porque eram 80 páginas, cada uma com 25 incidentes. Vai fazer a conta. Então, o número de mortos por violência de arma de fogo nos Estados Unidos é absurdo. Crianças de 0 a 11 e de 15 a 19 são assim, boa parte das vítimas. Então, só queria trazer esse pano de fundo, porque eles ficam querendo copiar o que tem de pior nos Estados Unidos, sabe? Se copiassem o que tem de melhorzinho lá, não. Ficam trazendo o que há de pior, vendendo essa falsa ideia de que vai ter mais segurança. E aí, aquela discussão infindável com aqueles super extremistas da direita gritando no ouvido de todo mundo e desrespeitando todo mundo na discussão também. Então foi assim, o pessoal progressista trouxe dados, estatísticas para tentar comprovar justamente o que eu estou falando, mas os negacionistas não querem saber de ciência, de estatística, de porcaria nenhuma. Eles querem avançar com essa pauta ideológica que, se passar no plenário, porque ainda tem que ir a plenário, né, o plenário da Câmara, se passar, os progressistas já avisaram, a gente vai direto para o STF, porque isso contraria os artigos 21 e 22 da Constituição do Brasil. Vocês querem copiar os Estados Unidos? Vai morar lá, porque a Constituição aqui é outra. A gente não foi criado com o mito do desbravador do Oeste, que vai lá armado sozinho e conquista o território, mata todos os indígenas e toma a terra de todo mundo. Essa não é exatamente a nossa história, né? Então isso é problema deles lá, não importemos os problemas alheios. O Brady Center diz assim, isso é muito interessante, diz assim,
o excesso de mortes, de violência por arma de fogo, é uma epidemia exclusiva dos Estados Unidos. Porém, eles estão tentando importar o vírus para cá, para o Brasil. Perfeito seu comentário, porque se tem alguém entre todos nós aqui que pode falar com propriedade sobre isso, é a Heloísa Vilela, que morou mais de 30 anos nos Estados Unidos, era a nossa enviada especial até bem pouco tempo, desde que a gente começou o ICL em 2022. Eu não sei dizer para vocês quantos casos de massacre, de tiroteios em escolas, em shoppings, a Heloísa trouxe para a gente e a gente discutiu até que ela voltasse para o Brasil. Então, realmente, a Elo sabe do que está falando. Eu quero trazer só mais um capítulo aqui para essa discussão, porque a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, bateu boca com o colega Paulo Bilinski, do PL, né? A Elo acabou de falar que o clima esquentou também lá, e como eles foram em cima dos parlamentares progressistas. O deputado bolsonarista disse que as colegas esquerdistas eram hipócritas por serem contra a flexibilização das regras sobre armas de fogo, mas contam com segurança pessoal, vejam só. Mas a gente tem um trechinho, eu vou passar esse vídeo, depois a gente faz a roda aqui de comentários. Assassinato, inclusive, vem sempre falar que vocês são contra bandidos, mas votam para soltar bandidos, aqueles milicianos vinculados ao crime hediondo, como foi o homicídio, como é o caso do Brasão, porque o seu voto foi para soltar o Brasão. Então eu quero te dizer que sim, tem parlamentares nossos que são ameaçados de morte e merecem usar todos os recursos necessários para não serem assassinados pela sua opinião política. Nós sabemos que esses parlamentares deveriam ser segurados pelo Estado, mas às vezes tem governos de extrema-direita que não garantem a segurança privada. Nós temos que fazer uma batalha, deputado Bacelar, para a deputada Thalíria ter escolta. A deputada Thalíria já recebeu mais de 15 ameaças ao longo da sua vida. A deputada Thalíria, que é do Rio de Janeiro, que foi companheira como eu e amiga pessoal da Marielle, e é ameaçada. Nós temos companheiras deputadas, mulheres trans, mulheres negras, ameaçadas pela sua pauta política, pela sua identidade de gênero, pela sua cor, pela sua raça e pela a sua posição política. Espero que a Heloísa Vilela esteja ganhando insalubridade para trabalhar no Congresso e ter que assistir cenas como essas, como esse senhor, o Paulo Bilinski, delegado, rindo quando a deputada Fernanda Melchiona fala sobre a morte da Marielle Franco e sobre deputadas do campo progressista que têm sido ameaçadas de morte. Antes a Elo falava pra gente sobre os tiroteios em massa nos Estados Unidos, chamam de mass shootings lá, né? Não é piada, não é um número que eu estou inventando, tá? A média de tiroteios em massa nos Estados Unidos é 1 por dia. Os Estados Unidos têm tiroteio em massa todo o santo dia. São milhares de pessoas que morrem todos os anos nos Estados Unidos em eventos como esse. Acontecem em shoppings, correios, supermercado, em especial em escolas e também em igrejas. E é muito curioso a gente ver uma cena como essa, do deputado rindo, enquanto essa é uma realidade dos Estados Unidos e, como você bem falou, Elo, a gente quer importar para o Brasil. As coisas boas dos Estados Unidos a gente não quer importar, né? A gente quer importar as tragédias. A gente trouxe no Rolê ICL essa semana, ontem, inclusive, quem não assistiu pode assistir, um caso no Mato Grosso, Elo, onde uma pecuarista, junto com o filho, que é médico, invadiu uma casa com 8 pessoas e atirou nas pessoas, e matou 2 pessoas, deixou um padre que estava visitando a casa ferido. Por quê? Por conta de uma grande briga? Não, por conta de um contrato de aluguel. Se hoje, com as restrições que a gente tem, a gente vê casos como esse do Mato Grosso, imagina o que a gente veria se esse projeto fosse aprovado, mesmo com as risadas do deputado Paulo Bilinski, né, Elô? William, você vê, a situação dos Estados Unidos é tão grave, que eu entrei no site que acompanha o Gun Violence Archive, e eles não computam só por ano ou por mês. Eles têm uma aba lá que é as últimas 72 horas. Então, nas últimas 72 horas, eu chequei, houve 60 mortes por arma de fogo no país. 72 horas só. Então, assim, essa argumentação da Fernanda Melchiona, com as gargalhadas do Bilinski fazendo assim para ela o tempo todo, é uma coisa horrorosa. Ele acusou o pessoal de usar a segurança particular, dizendo que eles gastam dinheiro com isso, mas não querem permitir que o cidadão comum se defenda, como se a melhor defesa do cidadão comum fosse comprar uma arma. Por isso, essa discussão, assim,
as argumentações são tão falaciosas que a gente vai ficando com o estômago embrulhado, mas é contra isso que os deputados progressistas estão lutando dentro da CCJ. E vai ser ladeira abaixo daqui para frente, porque eles vão tentar tratorar, eles têm a maioria dos votos, uma maioria apertada, mas eles vão tentar passar tudo quanto é pauta difícil, complicada, ruim, e que vai, essa aí principalmente, não vai a lugar nenhum, mas vai, mais uma vez, tensionar as relações com o Supremo Tribunal Federal, para reforçar essa argumentação desqualificada de que a gente vive uma ditadura da toga. E é típico do bolsonarismo. Veja, toda vez que você discute com um bolsonarista, seja pessoalmente ou na rede social, e ele não tem o mínimo de propriedade daquilo que ele está defendendo, ele parte para esse tipo de deboche, de kkk, de dar risada. Reparem, é um expediente absolutamente recorrente. O Bilinski é um cara que, vamos lembrar, está envolvido numa história absolutamente tenebrosa com a ex-namorada dele, né? Nem vou me aprofundar muito aqui, mas que terminou em morte, inclusive. É uma história cheia de furos e pontos obscuros aí, para dizer o mínimo. E é esse cara que está aí advogando uma medida tão complicada quanto essa, que visa armar a sociedade brasileira. A meu ver, a Melchiona o atropelou. Ele fica ali dando aquela risadinha, ele não olha pro rosto da Melchiona, ele fica ali dando aquela risadinha cretina, porque ele sabe que ele está sendo atropelado no que diz respeito ao próprio argumento, e o que resta é tentar fazer o que todo bom bolsonarista faz quando se vê confrontado com uma situação que ele não pode refutar. Ele começa a dar esse tipo de risadinha, ele começa a tentar levar para o deboche, como quem diz, não estou dando a mínima para o que você está dizendo, enquanto a Melchiona literalmente o atropelou com o argumento. Por que é muito preocupante o que está acontecendo aí? Com a ascensão do bolsonarismo, a gente passa a fazer política pública com base em toda sorte de populismo barato. Populismo armamentista, populismo penal, pautas morais, pânico moral. A gente começa a organizar a vida social e política da nação com base nesse tipo de populismo. Quando, de fato, o que a gente deveria estar olhando é política antidroga, encarceramento em massa, a reorganização do artigo 144, que versa sobre o funcionamento das nossas forças policiais, e a gente tem uma figura alucinada como essa, enquanto parlamentar, utilizando de um populismo barato para decidir o futuro da nossa nação. Isso é muito preocupante. E eu acho que eles ficam tentando avançar com toda essa pauta que visa o quê? Destruir o Estado, destruir as relações sociais, destruir qualquer possibilidade de solução coletiva dos conflitos, enquanto a gente deveria estar discutindo isso tudo que você falou, e mais uma política de segurança pública para a sociedade brasileira, né? E não o avanço do bang-bang como solução dos nossos problemas, que não será jamais.